Não tem estraga não. Boa noite, a paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui começando mais essa live, né, de oração. Se o Éder já estiver aí, o Éder já pode pedir para entrar, né, que daí já vou convidar ele. Deus abençoe você que já está entrando na comunidade. Espero que essa live, né, esse início de live, realmente seja uma grande transformação na sua vida, uma grande transformação na sua casa, na sua família. Estamos adaptando aqui no cenário ainda, pessoal, então a gente está meio que se ajeitando aqui ainda. Deus abençoe você, vai chamando as pessoas, principalmente os irmãos de comunidade, tá? Então, principalmente os irmãos de comunidade, chama o pessoal da comunidade. A Rose, eu vi que a Josi já entrou. A dona Jo entrou pelo link do Instagram do Kaique. Simone, Graça, não sei onde vocês estão aí. A Rose, a Laueda entrou. Eu tenho meu. Então, já vamos chamar todo mundo já, Éder. Fica aí que nós já vamos chamar você já, tá, Éder? Convidando as pessoas. Se prepare, gente, nós vamos ferver hoje. Vai ser uma noite de graça, de bênção. Não vai ser muito comprido, vai ser... Pretendemos aí uma meia hora, 40 minutos de oração, de palavra de Deus, de conteúdo que Deus pode transformar a gente nessa época, nesse momento que nós estamos vivendo. Amém, gente? Então vai convidando as pessoas. Os irmãos de comunidade aí que tá, essa live é para nós, irmãos. É para nós, é para você membro dessa comunidade, principalmente para você. Os irmãos que foram entrando, né, pedindo oração, eu quero que você anote aí, porque a gente vai rezar por eles. A gente vai rezar por cada um deles. Então, de principal, chame os irmãos de comunidade. Chame os irmãos de comunidade, que a ideia é que todos os irmãos de comunidade estejam presentes nessa live. Não deu tempo ainda de a gente convidar, de fazer, mas nós estamos se organizando. E a gente quer fazer dessas quarta-feiras um momento de intercessão para a gente, de oração para nós da comunidade. Então, convide as pessoas, clica no coraçãozinho aí, chame mesmo as pessoas, porque a gente quer fazer desse momento um momento de graça de Deus na nossa vida. Amém? Deus abençoe você. Vamos lá então? Vou chamar aqui o Éder já, para ele participar com a gente. Já, não sei se o Éder recebeu. Ver se o Éder vai entrar. O Éder entrando com a gente aqui. Opa! Boa noite, Éder. Paz de Jesus. Boa noite, Paz de Jesus. Está me ouvindo bem aí? Tô ouvindo sim. Está me ouvindo bem? Estou. Tá tranquilo aqui. Ah, legal, legal. Tô me organizando ainda aqui com o cenário, com a logística aqui. Tá um pouquinho complicado, mas estamos aí na medida do possível. Estava falando com o pessoal, acho que você acompanhou também, Éder, que essa live é para todos os nossos amigos, irmãos de comunidade, pessoas que podem entrar, mas principal para os irmãos de comunidade. E como posso dizer, né? Qual é o objetivo dessa live? Essa live é para a gente poder ter um momento de oração entre nós. Um momento de oração entre nós, membros da comunidade, um momento de oração para as pessoas que estão entrando, né? Nós vamos tratar toda quarta-feira um tema, né? Um tema específico. Hoje a gente vai fazer mais uma introdução, vamos falar um pouco do que vai ser, né, esse dia de transformação, esses momentos de transformações, e para que os irmãos também recebam essa graça de Deus, baseada na palavra de Deus, baseada também em todos os tópicos, né? Eu mandei alguns para você, e tem mais alguns que eu ainda vou passar. Okay. Fala um pouquinho, Éder, o que você rezou também, planejou para isso, que vão ser essas quarta-feiras aí. Acho que a gente tem aí, acredito eu, algumas quarta-feiras aí pela frente, né? Pensa aí o que você está pensando, planejando para nós. Então, eu acho que vai ser grandes momentos de graça, porque eu estava até mesmo rezando e estudando os temas que você foi passando, né? Tá até aqui a minha história, identificação dos problemas,
né, os traumas da infância, filtros mentais, crenças limitantes, tudo isso envolve a nossa vida, né? Tudo isso envolve as nossas decisões, tudo isso envolve as nossas escolhas. E quando a gente está bem conosco mesmo, está bem com os irmãos, quando a gente tem uma vida de oração, quando a gente está bem emocionalmente também, tudo isso influencia nas nossas decisões, nas nossas escolhas. E é por isso que muitas vezes nós temos traumas, muitas vezes a gente tem problemas, muitas vezes nós temos dificuldades, muitas vezes a pessoa acaba, né, adquirindo uma depressão, um transtorno, às vezes problemas financeiros e tantas outras coisas por causa de escolhas erradas, por causa de consequências de algo que foi acontecendo na vida dela. Então, eu acredito que essa live vai trazer para as pessoas não somente a experiência com Jesus, não somente uma vida nova, mas, como eu sempre digo, né, tanto, né, para quem não sabe, eu sou psicólogo, né, então, também para os meus clientes, eu sempre falo para eles, a psicologia, ela te traz qualidade de vida, né, e aqui a gente também vai abordar alguns temas da psicologia também, mas também sem deixar de levar a presença de Cristo, né? Então, para que eu esteja bem com Cristo, eu preciso estar bem comigo mesmo, né? Então a gente acaba entrando em duas questões, as questões da nossa vida emocional, a religiosa, mas também as questões psicológicas, né? Então acredito que estas lives, né, esses temas, são vários temas, não tem como tratá-los todos hoje, mas tem como a gente tratar de alguns aí, pelo menos iniciar alguns, para que a gente possa ter, como eu disse, não somente um contato com Jesus, uma experiência de Jesus, mas também gerando em nossa vida uma qualidade de vida, para que a gente tome decisões certas, para que a gente faça a escolha certa e para que a gente não tenha consequências sobre a nossa vida. Então, eu acredito que você que está participando, não somente hoje, mas das outras lives que teremos, seria o ideal que você participasse de todas, né? Aqui a gente tem 5 temas, então aí pelo menos vão ser 5 lives tratando de cada ponto. Então, quando você participar de um tema, automaticamente o outro tema será como se chamado, puxado. Então, o ideal é que você participasse de todos os temas para que ao final de todo este momento que a gente vai ter, não somente formativo, mas também de oração, principalmente de oração, porque este é o foco principal, você vai ter todo um embasamento para que você faça a escolha certa, para que você tenha experiência com Jesus, para que você viva uma vida de oração de uma forma mais plena. Legal, amém, é isso mesmo. Só para vocês entenderem, irmãos, o Ed abordou já um pouco amplo do que vai ser a gente, né, a questão de tópicos. Só queria deixar um recadinho só. A gente colocou no nosso convite que ia ser pelo Instagram e Facebook. Hoje está sendo pelo Instagram e a gente está tentando ver se a gente consegue colocar também pelo Facebook. Por enquanto, eu peço que vocês sigam a gente pelo Instagram ainda, tá bom? Hoje, principalmente, né? Pelo Instagram. E a gente vai começar. O Eda já falou que nós vamos tratar, né? E hoje a gente vai começar falando sobre a minha história. Aí irmãos, eu quero introduzir, o Eder vai ajudar, a gente vai intercalar aqui, nesse primeiro tempo, a minha história. A gente é gerado pelos nossos pais e ali começa a nossa história. O amor dos nossos pais, acontece a nossa história, a gente nasce e a nossa vida nós vamos escrevendo essa história. E a nossa história, muitas vezes, hoje você aí, tem muita coisa que você desenrola na vida, muita coisa que porque a sua história foi escrita de um jeito ou de uma maneira negativa, sabe? Triste. E o que acontece com isso, né? O Éder falou, né? E, graças a Deus ele é o nosso psicólogo hoje, né? Ele é um psicólogo da comunidade também. E ele sabe muito bem isso, que aquilo que foi gerado em você pelos seus pais, pelos seus tios, pelos seus professores, pelas pessoas de uma certa autoridade na sua vida, foi escrevendo a sua história. É lógico que isso também vem nessas filtros mentais, coisas que nós vamos abordar também durante essas lives, mas a gente quer começar pela sua história. Você aí na sua casa, você da comunidade, você irmão que está acompanhando a gente aqui,
Olha para você agora, olha um pouco para a sua história, para a sua vida. Quais são os seus resultados hoje? Você acha que você tem dado certo ou você tem dado errado em muitas coisas? Quem aqui nunca parou a perguntar, né, na nossa vida, poxa, por que fulano tem tal coisa e eu não consigo ter? Por que tal coisa dá certo na vida de tal pessoa e na minha não dá certo? E são perguntas assim que muitas vezes a gente faz que a gente não entende muitas vezes a resposta dela. E é isso, irmãos. E é isso que a gente quer começar essa live. Porque às vezes a gente quer ver milagre, quer ver curas, quer que a nossa vida transforma, mas existem coisas lá no passado, coisa que, infelizmente, até inconsciente, nossos pais escreveram, os nossos professores escreveram. Às vezes coisa boba, né? Eu vou dar um exemplo da minha vida, né? Esses dias atrás, a Fran estava, a minha esposa, estava ensinando a Nath, né, no caderno de caligrafia, e eu até brinquei com ela assim, ó, eu não vou nem chegar perto disso. Porque a minha letra, né, hoje, e eu acredito Uhum. que não é isso. Se você vê eu escrevendo, eu escrevo tudo de forma. Eu não escrevo letra de mão. Tudo porque, quando eu era pequena, minha mãe fazia o caderno de caligrafia, minha letra era tudo engarrachada. E a minha mãe ficava, seu burro! Você não sabe escrever! E querendo ou não, irmãos, aquilo cresceu em mim de uma maneira de querer fazer as coisas de um jeito diferente, um jeito, uma letra de forma que é uma letra legível, que dá para ver, para que as pessoas não falem mal. Hoje, graças a Deus, né, depois de muito tempo, foi criando, né, emocionalmente uma fortaleza, buscando Deus. Hoje eu não tenho medo, escrevo letra de mão, letra de forma. Eu acabo escrevendo mais letra de mão porque adaptei a isso, né? Mas eu escrevo os dois jeitos, não tem mais isso, né? Mas você vê, gente, parece uma coisa que não é nada, né? Uma coisa rotineira da vida. E aquilo que foi escrito ali no começo da minha história, devagarzinho, se a gente não cuida, se a gente não trata, vai se tornando essas coisas de nós. Não é mesmo, Éder? Eu sei que você tem mais bagagem também aí. Isso é uma realidade, né? Tanto, vamos dizer assim, no âmbito religioso, né? Falar um pouco sobre a visão religiosa, a visão da igreja, né? Isso, para a igreja, a gente vai ter muitas vezes como maldições que são lançadas sobre a nossa vida, muitas vezes através de palavras, muitas vezes através dos gestos, e a gente vai acumulando isso dentro de nós, né? Nós sabemos que existe todo um campo espiritual, né? E tudo isso, toda a nossa história de vida, ela é influenciada aí, né? A psicologia também vai dizer isso, que nós somos influenciados pelo meio, né? Ou seja, aqueles que estão à nossa volta vão nos influenciando ao decorrer da nossa história e nos fazendo aquilo que somos, né? Nos tornando aquilo que somos, né? Alguns dizem que isso determina. Eu não gosto muito dessa palavra que determina, né? Mas influencia. Porque quando você diz que algo determina a sua vida, é algo que não tem como ser mudado, né? Mas quando algo, né, a gente diz que isso influencia, né, como Wesley falou, isso influenciou muito a vida dele quando a mãe dele dizia isso, né? Como no âmbito religioso a gente vai dizer isso, né, como eu acabei de falar, como uma maldição que era lançada naquele momento ali, através da palavra, e que influenciou muitos anos da vida dele. Mas depois, através do processo de cura interior, né, através da própria maturidade que o Wesley foi crescendo, isso foi se transformando, foi mudando, e hoje ele já não tem tanto problema com isso, ou talvez não tem mais nenhum problema com isso, né? Agora, no âmbito da psicologia, a gente vai dizer que existe, claro, essa influência do meio, sim, mas aí a gente vai entrar no quê? Nas crenças, que depois a gente vai tratar esse tema depois mais para frente, mas o meio vai proporcionando para nós crenças, né? Seja crenças que são funcionais, né? Mas também crenças disfuncionais, ou seja, que não têm uma função. Então, muitas vezes a gente vai agindo, a gente tem muitas vezes realidades da nossa vida que a gente faz escolhas, em que a gente acaba vivendo, no qual, como Wesley falou, você se pergunta, por que eu estou vivendo isso? O que está acontecendo na minha vida? É influências de toda a sua história, na qual você passou e que te levam a acreditar nisso.
Então, tanto, né, na vida religiosa, que você vai passando ali pela cura interior, pela vida de oração, mas também na terapia a gente vai tratar isso, né? É assim que eu trato com os meus clientes, né? Talvez tenha até algum cliente meu aí que esteja ouvindo. A gente trata isso, a gente trata as crenças, a gente trata os pensamentos automáticos, né? Os pensamentos disfuncionais, que são todas as coisas que foram acontecendo na nossa história de vida que nos fazem viver realidades no dia de hoje, né? Então, quando você olha para a sua história de vida, e é algo que também, uma das coisas que eu sempre aconselho os meus clientes, e até digo para eles, olha, pega um caderno e escreve um diário da sua vida, escreve os fatos bons, os fatos ruins que você se lembra, e ali você vai percebendo as coisas na sua vida. Você vai identificando suas crenças, você vai identificando os seus traumas, você vai identificando os seus problemas, mas também você vai colocando no papel tudo aquilo que você viveu. Então, você pode transformar, né? E se você pode levar isso tanto para o seu terapeuta, quanto você pode levar isso para um homem de Deus e ali ele fazer uma oração com você, e ali você receber, talvez, uma oração de quebra de maldição, uma oração de cura interior. Mas uma coisa que precisa ficar bem claro para nós é o quê? Independente se eu sofri, independente do que eu passei na minha vida, aquilo que eu sou hoje, eu não posso olhar para trás e dizer assim, tudo que eu vivi precisa ser apagado, precisa ser eliminado. Por que que eu não devo fazer isso? Porque toda a minha história de vida me trouxe a maturidade e me fez o homem que eu sou hoje. Se eu apagar toda a minha história de vida, eu não seria o Éder que seria hoje. Talvez eu seria um outro tipo de Éder. Então a minha história me fez crescer, me fez ter maturidade, me fez ser aquilo que sou. Então não tem como eu apagar a minha história e dizer eu não quero mais viver a minha história, eu não quero mais lembrar da minha história. Não, eu preciso me reconciliar com a minha história, talvez. Talvez eu precise olhar para trás, me reconciliar com aqueles que eu preciso reconciliar, me reconciliar comigo mesmo através das escolhas erradas que eu fiz, mas olhar para a minha história como algo bonito, porque Deus escreveu a sua história com você. Mesmo que seja no meio ao sofrimento, meio que sejam meio às dificuldades, ou pegar o extremo, talvez você nasceu através de um abuso sexual, e você foi consequência de um estupro. Mas, irmão ou irmã, você recebeu sua vida. Você precisa tratar, talvez, essa ferida, você precisa tratar. Mas isso, você precisa olhar e dizer assim, eu estou vivo, eu preciso honrar essa graça da minha vida. Então a nossa vida, ela é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. E nós precisamos aprender a viver bem a nossa vida. Olhando para trás, olhando as dificuldades, sim, mas entendendo que tudo aquilo que eu vivi me tornou a pessoa que eu sou hoje, né? Precisa ser tratado algumas coisas, sim, mas aí para existe, como eu digo, né, a vida de oração, existe a cura interior que a igreja oferece para nós, existe aí a oração, né, de quebra de maldições que a igreja nos oferece, quantos padres exorcistas vão nos dizer isso, mas também existe a terapia, né, falando um pouco da ciência, existe a terapia, a psicoterapia, na qual você pode passar e ali também ser tratado dessas coisas para que você esteja bem nas suas escolhas no dia de hoje. Nós precisamos aprender a olhar para o nosso passado, sim, mas viver bem o dia de hoje. Não deixar o nosso passado determinar aquilo que somos hoje. Sofremos influência? Sofremos, mas nós podemos mudar a nossa realidade de vida hoje. Nós podemos transformar a nossa vida. Não, legal, Ed. Acho que você falando nisso aí já a gente liga a um outro ponto, né, que nós estamos falando. Se for para aí, olha, e mediante tudo que você falou, a gente chega num ponto que na vida a gente precisa de duas coisas. Identificar a nossa história, que ponto da nossa história nós estamos, sim, que parte da nossa vida nós estamos. Porque se você não se enxergar onde você está, e aí eu vejo assim, né, que a gente precisa ser franco com a gente mesmo, com a nossa fé, com a nossa realidade, com aquilo que nós vivemos. Que sentido? Nem que se for um caso, e eu até aconselho a todos vocês, irmãos, que estão acompanhando a gente aí, pega um papel e caneta, anota agora aí, em que situação da vida você está hoje?
eu estou endividado, eu estou depressivo, nada dá certo na minha vida, eu não consigo trabalhar direito, eu vivo reclamando. Porque se nós não enxergarmos aonde nós estamos, gente, não enxergarmos que ponto da nossa vida que nós chegamos agora, você vai só vai empurrar a sua vida de novo. Daí como a Eda dizia, né? Às vezes você quer mudar, você quer ver as coisas acontecer, e ela não acontece nem na sua busca com Deus, e nem buscando um terapeuta. Porque tudo tem, irmãos, um momento dentro de nós, e nós precisamos se encontrar nele. Então, se você está aí, pega papel e caneta, anota aí. Eu hoje estou endividado, estou depressivo, estou com falta de perdão, estou trazendo mágoa dentro de mim, estou afastado de Deus, não estou tendo intimidade com Deus, não tenho relacionamento na minha família. Eu não sei como você está aí, meu irmão, mas eu quero convidar você a, nesse momento, a já anotar e escrever aí mesmo o que você está passando agora. Faça isso. Escreve agora. E se você, irmão, está acompanhando aí, quer mandar uma pergunta para a gente, não fique envergonhado. Mande mesmo. Porque no finalzinho aqui da live, nós vamos rezar com você, né? Eu e o Edna vamos orar, fazer uma grande momento de oração em cima disso que nós estamos falando. Pedindo que realmente Deus abra as portas na sua vida, abra as portas aí na sua família. Então, marca no papel agora, irmão, aí sem medo nenhum. Marca aí. Olha, eu estou assim, 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 assim. E eu quero mudar. Eu quero dar um basta em toda a situação que eu estou vivendo na minha história. Tudo. E isso eu falo, irmão, como o Éder falou mesmo. Não importa se você passou por um abuso ou por uma situação muito crítica na sua vida. Você, eu, nós temos que querer decidir que fazer a nossa vida diferente. Nós estamos fazendo essa live aqui, irmão, são várias lives com temas específicos. Hoje nós estamos falando da nossa história. Vamos ter temas específicos, mas comece hoje, decida. Eu vou ser fiel. Toda quarta-feira, às 7h30, eu vou estar participando dessa live de oração com os temas específicos. Nós vamos orar no final, irmão. Nós vamos rezar no final e você vai ver. Mas comece agora. Tudo que eu já disse, tudo que o Éder já disse, escreva, irmão. Escreva no papel. Olha, estou passando por isso, estou passando por aquilo, estou passando por isso. E não tenha medo. Se você é mais corajoso ainda, quer pôr aí nos comentários para a gente, olha, eu estou depressivo, olhe por mim, estou desempregado, nós vamos rezar. Porque, acima de tudo, nós temos um Deus que tudo pode. Estamos vivendo um tempo muito difícil. Várias pessoas enxergam isso, várias pessoas estão passando por isso. Mas nós temos um Deus que tudo pode. Então faça isso, escreva que fase da vida você está. Escreva que momento você está passando. Não tenha medo, porque uma vez que você escreve, você vai escrever e vai ler o que escreveu. Você automaticamente faz o seu corpo, a sua mente, abrir a esperança, a fé. E diz a palavra de Deus que a esperança não decepciona. Por isso, irmão, creia, em primeiro lugar, que Jesus tudo pode na sua vida. Em segundo, faça esse ato de fé. Já percebeu? O Éder está lidando muito mais que isso que eu, né? Mas você percebeu quando você tem que escrever aquilo que você está passando, você sente uma dificuldade? Porque parece que o seu corpo não quer, parece que a vida, o que está atrás de você, parece que não quer que você se abra a libertação. Mas quando você escreve, irmão, você começa a meditar, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a dar certo na sua vida. Você começa a dar passos e esses passos vão fazendo que você mude. Por isso, irmãos de comunidade, você escreve aí. Talvez essas coisas não estão prosperando na sua vida, emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, você está travado, está amarrado aí. Como nós estamos falando desde o início, são detalhezinhos da sua história que, como a Eda disse, foi influenciando você, influenciando a sua vida, e hoje você está perdendo o foco, você está perdendo a visão, perdendo a esperança. Mas, irmão, a esperança não decepciona. Ela não engana. Por isso, creia nisso. Queira isso. Queira fazer da tua vida uma vida nova, mas para isso precisa ter fé. Precisa ter atos de fé. E escrever é um motivo disso. Meditar é isso. Rezar é isso.
Porque senão, irmãos, nós estamos aqui só passando alguns momentos. Você vai ouvir palavras boas, minha, do Éder, mas você não vai absorver isso. E não é isso que nós queremos como comunidade. O que nós queremos, irmãos, é que você seja livre, que você seja liberto. Sabe, essa cadeia de desemprego se acabe, essa depressão acabe, que os bloqueios da tua vida caiam todos por terra. Mas para isso, irmãos, seja fiel, seja obediente. Sabe, siga fielmente o que hoje nós estamos instruindo a você, falando com você, passando para você. Você vai ver, devagarzinho, Deus vai coordenando a sua vida, vai instruindo a sua vida e Deus vai acabar fazendo um milagre para você. E uma das coisas que eu acredito que é muito importante que a gente entenda é o quê? Né? Eu até, muitas vezes, eu comento, às vezes com Wesley, com os irmãos, é o quê? O terapeuta, né, a psicologia, ela vai tratando do seu cliente ali, para identificar ali alguns problemas que podem ser mudados, até identificar ali a raiz do problema e começar a tratar ali, né, a raiz daquele problema para que a pessoa possa sair daquele estado que ela está, né, independente daquilo que ela está passando. Mas Deus, ele já sabe de tudo. Deus, ele já conhece a raiz, ele conhece a sua vida, ele é onisciente, ele conhece o seu coração. Então, quando nós recorremos ao Senhor, é bem mais fácil de nós encontrarmos a graça da cura, encontrarmos a graça da salvação. Aí você me diz, Éder, mas muitas vezes eu já rezei, eu já pedi para Jesus me curar, eu já pedi para Jesus me libertar, e eu ainda continuo muitas vezes preso na situação da minha vida, nessa realidade, nesse problema. Irmãos, existe algumas lutas em nossa vida, né? E é uma das coisas que eu já disse muitas vezes em minhas pregações, e quem diz muito isso é São João da Cruz, o Padre Pio já falou isso, muitos santos citam isso. Existem 3 lutas nossas que nós vivemos durante toda a nossa história, desde quando nós fomos concebidos através do nosso pai, que estávamos no ventre da mãe. Nós temos aí já iniciado em nossa vida 3 lutas. A primeira luta é a luta contra o demônio, porque é o primeiro aquele que se rebelou contra Deus. Então nós lutamos contra, como diz a palavra de Deus, né, em Efésios 6, contra espíritos malignos espalhados pelos ares. A nossa segunda luta é contra o mundo, é contra tudo aquilo que nos rodeia, como diz São Paulo, né? Nós somos postos à morte o dia inteiro. Ou seja, o dia inteiro nós vamos lutando para que a morte não bata nas nossas portas. É mais ou menos isso, né? Mas também São Paulo vai dizer assim, quem nos separará do amor de Deus? Né? Em tudo isso somos mais que vencedores. Ou seja, a nossa segunda luta é contra o mundo, e nós vemos hoje aí a grande pandemia, na qual as pessoas estão usando máscara, na qual as pessoas, né, eu me incluo também, estamos passando, lavamos a mão, né, nunca lavei tanta mão na minha vida como estou lavando agora, né, nós passamos álcool em gel. Ou seja, essa luta contra as coisas que vão acontecendo no mundo, a luta contra este meio, como a gente falou, que a gente vai sendo influenciado pelo meio, e na qual nós temos essa luta, essa guerra diária. E a terceira luta é contra nós mesmos. E diz, tanto São João da Cruz, tanto quanto o Padre Pio e outros santos, que quando nós lutamos contra o demônio, nós o expulsamos em nome de Jesus e ele vai embora pela autoridade do nome de Jesus. Quando nós renunciamos o mundo, deixamos de viver as experiências do mundo de pecado, de orgia e tantas outras coisas, nós conseguimos vencer de um modo mais fácil. E ele diz que a pior luta é contra nós mesmos. É contra a minha pessoa, contra aquilo que sou, contra as nossas vontades, contra as nossas limitações. Diz, né, São João da Cruz, que esta é a maior luta. E se eu me vencer, né, como vai dizer São Paulo, quando eu venço o homem velho, aquele homem que quer me levar para baixo, aquele homem que quer me deixar triste, aquele homem que possui crenças disfuncionais, crenças limitantes, pensamentos disfuncionais, este homem velho de pecado, quando eu venço ele, eu venço todos os outros. Aí entro naquilo que o Wesley estava falando,
é muito difícil quando nós começamos a falar de nós mesmos, quando nós começamos a olhar para dentro de nós e começamos a nos enxergar, a ver as nossas limitações, a ver os nossos problemas, nós vamos começando a parar de querer nos tratar, de querer muitas vezes até mesmo essa qualidade de vida, que é o quê? Eu parar para escrever a minha história de vida, eu parar para ali escrever, identificar os problemas, identificar as qualidades, as coisas boas que eu tenho para oferecer. Não somente os defeitos, mas as qualidades, e principalmente elas. As minhas, como vai dizer alguns teóricos da psicologia, as minhas potencialidades, o seu potencial. Você tem que incentivar aquilo que é bom em você. Você tem que incentivar as suas potencialidades também. Mas como eu vou ver que sou bom em algo quando eu começo a olhar para dentro de mim, começo a olhar para a minha história de vida e começo a tratar a minha história de vida? A olhar para a minha história de vida e ter a minha história de vida vendo, como o Wesley falou, os meus problemas, sim, mas também os meus sonhos, as minhas qualidades, as minhas potencialidades, e ali eu separar, olha, eu sei que eu sou limitado nisso, eu sei que eu sou limitado, né? A gente coloca ali algo, né? Como se a gente cria ali, dois campos, as minhas limitações, os meus problemas, aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu preciso transformar, mas do outro lado, as minhas qualidades, aquilo que eu sou bom, aquilo que eu faço de bom para a minha família, aquilo que eu faço de bom no meu trabalho, aquilo que eu faço de bom para Jesus, por que não? Isso não é orgulho, é reconhecer aquilo que somos. E aí, olhando essa nossa história de vida, nós vamos, irmãos, enriquecendo. Ou seja, deixando, junto com Deus, a nossa história de vida se tornando uma história de amor. A sua história de vida é uma história de amor. A sua história de vida é uma história que te leva a cada dia a reconhecer a mão de Deus que te levou a ser dele. Se eu olhar para a minha história de vida, eu já, né, a minha mãe sabe, e o Wesley sabe também um pouco da minha história, eu já passei, né, já morei em favela, eu já passei por muita dificuldade, meu pai deixava de comer, minha mãe deixava de comer para dar aquilo para nós, né, o alimento para nós. A gente já passou por muito sofrimento, seja ele financeiro, né? Já quase passei por abuso e por tantas outras coisas. Mas, irmãos, quando eu olho para a minha história de vida, eu sempre vejo a mão de Deus dizendo, Éder, eu quero você para mim. E o Senhor foi trabalhando para que hoje eu estivesse com Ele. Então, irmãos, nós precisamos olhar para a nossa história de vida e perceber sempre ali a mão de Deus nos levando a Ele. Eu estou lendo o livro de Santa Teresa d'Ávila, e Santa Teresa d'Ávila, ela vai contando toda a história de vida dela. E ela começa pelas dificuldades, ela começa dizendo que ela não conseguia rezar. Ela ficou 1 ano e meio, irmão, sem rezar, porque ela tinha medo de ofender a Deus, porque ela se achava muito pecadora, ela se achava que não era digna de rezar e de se encontrar. Então ela ficou 1 ano e meio, ela diz. E ela conta isso. Por que eu sei a história dessa grande mulher? E depois ela vai falando das experiências de oração, ela vai falando da intimidade, ela vai falando sobre a aproximação dela de Deus, como que é o êxtase, como que ela vive o êxtase. É muito profundo esse livro. Mas por que eu sei da história dela? Porque ela escreveu. Porque ela me contou. Não somente as limitações, mas as coisas boas dela. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com uma mulher de Deus a olhar para a minha vida e também poder escrever a minha história para que eu me conheça melhor, para que outros também um dia, quem sabe, possam conhecer a minha história de vida e saber, olha, através da história de vida do Éder, eu mudei de vida, através da história de vida do Wesley, eu mudei de vida. Né? Muitas pessoas até falam, né? Olha, a pessoa que vive na favela, ela vai ser isso, ela vai ser aquilo. Irmãos, graças a Deus, Deus cuidou de mim. E eu posso dizer, mesmo tendo visto pessoas se drogando, pai agredindo filho, marido agredindo esposas e tantas coisas que eu fui vendo durante o decorrer da minha vida, em tudo isso Deus me fez ser um vencedor e graças a Deus estou aqui. Mas eu olho para trás identificando o quê? A mão de Deus, a história de amor de Deus para comigo. É assim que nós precisamos olhar para a nossa história de vida.
né? Como eu disse, seja no âmbito religioso ou seja no âmbito psicológico, o terapeuta vai tratar, claro, de questões psicológicas. Assim, quando, né, muitas pessoas falam, Éder, você é um psicólogo cristão? Eu falo, não, eu sou um psicólogo. Na terapia a gente usa ali, né, a questões da ciência, da psicologia, né? Mas claro que eu vou entender a realidade da vida do cristão mais que outros que não são cristãos. É natural isso, né? Mas ali, claro, a gente trata de questões psicológicas e identificamos os problemas, mas eu quero dizer para você, irmãos, Deus, ele está acima de tudo. Ele está acima das pessoas, ele está acima, né, da nossa realidade de vida, e Deus vê o além. Ele já vê aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós vivemos no passado. O que que eu preciso fazer? É viver bem o meu presente, viver bem o hoje, né? Para que este meu hoje seja um hoje diferente daquilo que foi o meu passado, se eu não aceito o meu passado. Amém. Pessoal, a gente está cada vez ficando mais profunda a conversa, né? Cada vez mais. Para dar um tempinho também para a gente pensar, né? A gente vai começar a oração agora. Então, quero convidar você aí na sua casa, tá com a gente a live. Eu e o Éder vamos orar agora. Já prometi que a live não ia ser muito demorada. Ia ser uma meia hora, 40 minutos, né? Está dando já quase meia hora de live. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos aí na sua casa, da maneira que você está, da melhor maneira que você se encontra aí. E abrir o teu coração agora, só recapitulando, né, tudo que foi falado nessa live já, sobre a nossa história, né, desde influências que nós sofremos dos nossos pais, de situações, como ela dizia, né, São João da Cruz falava, os 3 inimigos que enfrentamos. Mas queremos, nesse momento, agora que você feche seus olhos agora, e você imaginasse agora um pouco, tanto a sua vida como está hoje, como está a tua história até esse momento, desde as coisas boas, as coisas ruins, como nós fomos tratando, fomos conversando durante essa live. Abre teu coração agora, meu irmão, abre teu coração agora, minha irmã. Eu não sei como você está hoje, nessa data de hoje, dia 17 de março de 2021, nessa live, como está a sua situação financeira, a sua situação emocional, como é que está o teu relacionamento conjugal, como é que está a tua área profissional, como você está, meu irmão. E agora eu quero que você apresente isso para o Senhor agora, pedindo que Jesus e Nossa Senhora agora possa pedir encontro à sua vida. Pois o Pai amado, Pai querido, Pai santo, Deus de amor e de bondade, é pelo nome do teu Filho Jesus e pela intercessão da Virgem Maria que nós oramos agora, Senhor. Nós oramos agora pedindo, Senhor, que o Senhor possa estender as tuas mãos, Senhor, sobre a vida de cada irmão que acompanha essa live agora, e daqueles que vão acompanhar ainda, que vão nos ouvir, que vão receber essa palavra, receber esse momento que nós estamos vivendo aqui. Vemos um mundo difícil, um momento de pandemia, um momento que as pessoas estão reclusas. Nós conseguimos abrir o coração pedindo a tua força. Para que o Senhor possa vir ocupar os lugares que hoje está vazio pela tristeza, está vazio pela depressão, está vazio pelos medos, pelas dúvidas, pela tristeza. Visita a nossa história, eu convido você a visitar a tua história, meu irmão. Desde os momentos felizes que você passou em sua família, os momentos tristes que você passou nela, pessoas que você perdeu, talvez você perdeu alguém nessa pandemia, alguém especial para você, isso te trouxe grande tristeza, te trouxe grande sofrimento. Nós queremos pedir que Jesus, nessa noite de hoje, possa alcançar a tua vida, alcançar a tua casa e trazer o consolo, trazer a esperança, porque a esperança não decepciona. Por isso, abre teu coração agora. Eu te peço, Jesus, que o Senhor envie o seu Espírito Santo sobre os nossos irmãos, aqueles que olham para trás, Senhor, e passaram por tantos problemas, por tantas dificuldades, na qual na história de vida foi acontecendo, Senhor, tantas coisas que levou a pessoa a um estado de depressão, a um estado de pânico, a um estado de medo. Pessoas, Senhor, que sofreram abuso, pessoas, Senhor, que sofreram tanto em sua vida e muitas vezes até mesmo têm o desejo de tirar a vida, Senhor, devido aos problemas. E eu te peço, Senhor, arranca toda a tristeza, toda a angústia dessas pessoas.
E eu quero dizer para você, meu irmão, o desejo que há no seu coração não é de tirar a sua vida, mas é de acabar com a angústia. E Jesus pode fazer isso. Ele pode arrancar a angústia do seu coração, ele pode arrancar a tristeza do seu coração. E eu te peço, Jesus, a graça desses meus irmãos, que eles possam se reconciliar com a vida deles. Que eles possam se reconciliar com a história deles, Senhor. Curando o coração, curando a vida interior, Senhor. Curando tudo aquilo que eles passaram. O nosso Deus, como diz a palavra, é um Deus do impossível, é um Deus que tudo pode. E hoje Ele quer alcançar a toda a sua história, para que você viva bem o seu presente, para que você possa sonhar com o seu futuro. Quantas pessoas não estão sonhando mais? Quantas pessoas perderam a esperança? Quantas pessoas perderam a alegria? Até mesmo por causa de pessoas que estão passando por enfermidades, por problemas financeiros, por problemas emocionais e tantos outros problemas. Mas hoje, irmão, eu peço a você, se coloque na presença do Senhor e peça: Jesus, eu quero ter esperança, eu quero acreditar de novo, eu quero sonhar de novo contigo. Quando o seu sonho se sonha com Deus, irmãos, quando sonhamos com Deus e permitimos que Deus sonhe conosco, os nossos sonhos se tornam reais. Então, irmãos, sonhem com Deus, sonhem com Cristo para que o seu sonho se torne real. Nós precisamos acreditar na presença de Deus e Jesus está fazendo isso. Ele está alcançando muitas pessoas que hoje estão tristes, que hoje estão angustiadas, que hoje estão feridas. Sei que é um tema que nós precisamos abordar, talvez algo mais profundo, né? Foi algo rápido, poderíamos, né, ter aprofundado muito mais, mas temos pouco tempo, somos limitados pelo tempo. Mas o Deus, nosso Deus, é um Deus que está além do tempo e Ele pode alcançar a sua vida, Ele pode alcançar o seu coração. Por isso, Jesus, eu te peço que o teu Espírito seja derramado sobre todos nós. Queria alabaçar e candaria alabar. Obrigado, Jesus, pela sua presença. Agradecemos pela tua presença em nosso meio. Obrigado, Jesus. Visando isso. Bendito O Senhor seja. está visitando cada família, cada casa, Senhor. Porque cremos que o Senhor está trazendo a graça da sabedoria, da libertação para cada um desses irmãos. Bendito sejas tu, ó Santo Deus. Glórias a ti, ó Santo Deus. Bendito seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, irmão. Amém. Amém. Quero agradecer, né, aos irmãos que participaram com a gente desse momento, né? Não foi um momento muito longo, mas um momento rico de sabedoria, de ensinamento, de mensagem de Deus na nossa vida. Só quero deixar como tarefa para vocês, para a próxima live, que vocês escrevam no caderno como está a sua vida hoje. Aquilo que é bom e aquilo que é ruim também. E eu queria que você fizesse uma balança, irmão, para você enxergar um pouco o seu mundo que você está vivendo. Se ele está bom ou se ele está ruim. Vai ver mais e você vai ver que muitas, você vai enxergar coisas, você acha que sua vida está ruim, que não presta, que sei o quê. Quando você coloca na ponta da balança, você vai ver, poxa, eu tenho esposa, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu recebo um salário, eu estou com saúde. Aí você começa a olhar as coisas ruins, você vê que as coisas boas estão muito maior e você está dando crédito mais as coisas pequenas, ruins. Então, faça essa tarefa. Daí, na próxima live de quarta-feira que vem, você traz e você comenta um pouco com a gente. Depois nós vamos fazer um bannerzinho, vamos subir no feed do Instagram. Comenta lá e compartilha com 2 pessoas como foi a sua experiência nessa live. Quero agradecer, né, a todos os irmãos de comunidade. Eu vi que o Robson Chifu também está participando aí. Nossa, obrigadão mesmo pela presença. Nossa, sensacional. Obrigado pela presença de vocês. Eu tenho certeza que Deus está fazendo maravilhas na vida de todos vocês que estão aí participando com a gente. Nossa, é gratificante isso. Não é mesmo, Ana? Você quer fazer uns finais aí?
O que eu queria dizer é que é uma alegria poder, né, estarmos, né, junto, rezando junto, partilhando junto, né, trazendo questões religiosas, questões psicológicas, né, então a gente consegue aí de uma forma estar unindo algumas coisas, né, mas também a maior alegria é saber que a sua vida está sendo transformada, né, até o Chifu falou assim, ó, depois dessa live ficou melhor, né, então a gente vê, né, que é limitado o nosso tempo, eu queria poder, né, destrinchar mais, né, com você, né, com cada pessoa que está nos assistindo, sobre este tema, que é um tema muito profundo. Mas, irmãos, né, como Wesley falou, escreva, sim, mas traga perguntas também para a próxima live, né? Aí a gente vai, à medida possível, respondendo. Nem que a gente crie uma live só para responder as perguntas, a gente faz isso. Mas acredite em você, acredite nas suas potencialidades, acredite que aquilo que você passou, os seus problemas, não podem determinar aquilo que você é hoje. Você é muito mais do que aquilo que o mundo pode dizer de você. A pessoa diz que você não presta, que você é ruim. Irmãos, você é muito mais. O que diz a palavra de Deus? Aquilo que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo. E o que está em nós? O Espírito Santo de Deus. Ele é maior do que aquilo que está no mundo. Então, irmãos, deixe que fale, que diga, que pensem, né? Como diz até uma música aí secular. Irmãos, o que importa é a sua vida com Cristo, o que importa é você procurar a sua vida, né, e com qualidade, com alegria, amém? Deus abençoe você que participou, obrigado Wesley aí, né, pela live, por estarmos rezando junto, né? A comunidade por amor de Deus vai estar oferecendo cada vez mais para você, né, esses momentos de oração. Então, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, amém? Fica com Deus e até uma próxima. Até mais, pessoal. Fique com Deus. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.